A família. Embora nos últimos tempos muitos pensadores, muitos filósofos, muitos profissionais na matéria tenham de bom grado se esforçado para encontrar uma solução para a deterioração que está acontecendo na família, mas nesse pronunciamento aqui, eu faço uma pergunta a quem está me ouvindo. Preferes que eu vá tecer o pronunciamento em torno dos sábios deste mundo, dos intelectuais dos nossos tempos, ou preferes que nós vamos tecer um comentário sobre o que é a família ideal segundo o querer do próprio Deus e do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus? Cada um responde para si mesmo. Mas bem-aventurado é aquele que escolheu o pronunciamento de Deus, porque é esse que vamos considerar agora. É o que o Senhor Jesus acha disso. Como é que ele nos instrui? Por quê? Porque no livro de Lucas, no capítulo 6, 46, o Senhor Jesus pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Aleluia. Assim é que as mulheres atuais às vezes clamam ao Senhor: Senhor, converte meu marido. Ele não é o homem do qual eu gostaria que fosse. Os maridos também clamam ao Senhor às vezes, rogando por suas: Senhor, converte minha esposa, faz dela uma mulher conforme me agrade. E os filhos também, muitas vezes, insatisfeitos com os seus pais, que é aqueles que clamam ao Senhor: Senhor, converte meus pais. E nós temos também o pai e a mãe, os pais, que clamam ao Senhor: Senhor, converte meus filhos. Não é assim que tem acontecido nos últimos dias? Mas pergunta o Senhor: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Lá está escrito lá em Lucas 6, 46. E lá em Mateus também está, reforça essa passagem também. Ora, o que diz o Senhor sobre isso? Ora, movido pelo Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou embora, mas deixo o Espírito Santo. Esse é o nosso instrutor. Está lá escrito em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, movido pelo Espírito Santo, o que nos instruiu o apóstolo Paulo? Lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, 22, olha a orientação que ele deu. Para as mulheres que clamam ao Senhor, para que os seus maridos sejam segundo o seu querer. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Mas talvez alguma esposa pergunte: como poderia eu ser sujeita ao meu marido, quando eis que eu sou mais sábia do que ele? Eis que eu sou mais inteligente do que ele. Se eu deixar que ele tome a diretriz, a vaca vai para o brejo. Mas lembra-se que o Senhor Jesus costumava ensinar com ilustração? Ele fazia ilustração com os pássaros, fazia ilustração com as árvores e fazia ilustração com as raposas. Bom, vamos fazer uma ilustração. Suponhamos tu, ó esposa,
que tu sejas secretária de um doutor inteligente, mas não tão inteligente quanto tu. Tu percebes que tu é mais sábia do que ele. Que farás tu? Vai pleitear do doutor o direito de sentar na cadeira dele como doutora e ele vinha sentar na tua cadeira como secretária? Ou usará todo o teu conhecimento, toda a tua sabedoria para fazer os projetos do doutor, o seu patrão, dar certo, conseguindo assim manter o seu emprego? Certamente que tomará a segunda opção. E por que no caso do seu Jesus é diferente? Se ele pelo Espírito Santo orientou que devia ser sujeita a teu marido, aí por achares que teu marido é menos sábio do que tu vais querer tomar a diretriz? Não, de modo algum. Em vez de ser uma concorrente dele, em vez de ser uma opositora dele, tu usarás toda a tua sabedoria para fazer com que os projetos do teu marido dê certo. Mesmo porque, no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, de 1 a seguir, nós encontramos o seguinte pronunciamento: semelhantemente, vós mulheres, sereis sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se alguém não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Quer dizer, mesmo que teu marido não seja crente, o Senhor ainda quer que tu seja obediente a ele, seja sujeita a ele, para que pelo teu comportamento, pela tua conduta, tu possa ganhá-lo, já que ele não é ganho com palavra. Prosseguindo a leitura: considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas no homem encoberto, ou no ser encoberto, no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Não é que tu não possa usar a tua joia, mas que tu dê importância à tua beleza interna, a mais do que a externa, ao teu ser interior. Porque assim se adornavam também as antigas santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então eu devo chamar o meu marido de Senhor, não necessariamente no termo da verbalização, mas sim pela sua conduta, pela sua maneira de agir. Tu é como se tu estivesse dizendo: não, o meu marido é o meu Senhor. Ora, mas voltando de novo aqui ao livro de Efésios, nós vamos encontrar um pronunciamento agora para aqueles esposos, aqueles maridos que também reclamam de suas mulheres. Senhor, me dá uma mulher, segundo minha mulher não está agradando. Pergunta o Senhor: estás fazendo o que eu mando? Assim diz o Senhor no livro de Efésios, de novo, no capítulo 5, mas dessa vez a partir do 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesma se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem rúcula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Mas no caso do esposo, a coisa fica mais ainda estreita. Porque o Senhor tem cobrança séria se ele não obedecer esse princípio. Assim, no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, o Senhor diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida. Por quê? Qual a penalidade se ele não fizer isso?
para que não sejam impedidas as vossas orações. Às vezes o crente ora bonito, e a igreja toda se emociona com as suas palavras, e a igreja chora, mas se não tiver em boa comunhão com a esposa, então o que está acontecendo? Tua oração, infelizmente, está sendo bloqueada. Mas não é eu que estou dizendo, é a palavra. Está sendo deletada. Um escudo, a bem dizer, invisível, está impedindo que tuas orações possam chegar ao trono da glória. E certamente nenhum marido quer que seja assim, no seu caso. Mas agora, vem agora os filhos, que querem que, o Senhor, mas faz o que eu mando do Senhor. Quer que seus pais sejam aqueles pais que vocês querem, mas está fazendo o que o Senhor manda. Ora, no livro de Efésios, no capítulo 6, de 1 a seguir, diz assim: vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Filhos, está ouvindo o que o Senhor manda, está sendo obediente, está fazendo a tua parte. Reconheces tu que é o primeiro mandamento com promessa é o filho honrar os pais? Reconhece assim? Ora, vem agora escutar aqueles pais que clamam ao Senhor pelos seus filhos. Aqui está no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Pais, mães, pais, está criando os seus filhos na demonstração do Senhor. Procura para ler a palavra do Senhor para ele, exorta ele a seguir as diretrizes do nosso mestre. Por que clamas a mim, Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Mas o Senhor Jesus nos deixa aqui um alerta. Apesar de todos os esforços, certamente não terei 100% de felicidade aqui nesse lugar, aqui nessa dimensão em que nós vivemos. Que o Senhor alertou. Mas, digamos assim, dando aqui um parênteses, mas o psicólogo falando de tal tem uma receita que ele... Não, o Senhor Jesus lhe garante, não existe isso aqui, perfeição aqui não. Ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E com respeito ao casamento, nós podemos analisar aqui no livro de Lucas, no capítulo 20 de Lucas. Lá nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus, ele enfrentando um questionamento com pessoas que não acreditavam na ressurreição. Então colocaram para ele uma suposta questão, que uma mulher teria tido vários maridos. Um morria, ela casava com outro, era tudo irmão, ia morrendo, ela ia casando com outro. Na ressurreição, qual desses maridos haveria de ser o marido dela? Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 20. Então, a partir do versículo 29, houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filho, e o segundo e o terceiro também o tomaram, igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos, e assim sucessivamente. Aí perguntaram ao Senhor Jesus, na ressurreição, qual desses será? Aí aqui no 35, versículo 35, capítulo 20 de Lucas, no versículo 35, Jesus pergunta, mas os que forem havidos dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Assim, irmãos, no mundo terás aflição, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E no mundo vindouro, além de termos paz, a questão de casamento lá não existirá. Mas, irmão, existe aí uma ramificação que ensina que lá na glória vai se poder casar assim, etc. Eu não estou aqui falando em nome de ramificação alguma. Eu estou falando aqui o que o Senhor Jesus falou.
Está aqui no versículo 35. Se for a vida digna de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição, não se casarão, não se darão a casar. Então o casamento é somente aqui. Tenham paciência, no máximo que vocês vão ter que suportar um ao outro, é só até terminar essa dimensão. Na outra dimensão não existirá mais isso. Então, esposas, sejam sujeitas a seus maridos. Maridos, ame a sua esposa como a si mesmo. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. E pais, não estejais irritando os vossos filhos. Ademoestai-o, segundo o Senhor. Deus não colocou os filhos sob a sua jurisdição para que tu os irriteis, não, para que tu os ame e os cuide. Eles são os cordeirinhos do Senhor. Fazendo assim, certamente a passagem nessa dimensão em família não será tão insuportável assim. Pai amado, Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta palavra, que essa possa ser canal de bênção nos nossos corações para a vida eterna. Amém.